Bom, a leitura do texto principal que nós vamos falar sobre o fim dos tempos já foi adiantada, já foi lida pelo pastor Isaías, para nós ganharmos tempo, né? O textuário também muito importante, né? E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Isso é uma evidência de que o fim dos tempos está próximo. Essa expressão fim dos tempos, só para a gente adiantar aqui, ela é uma expressão que ela vai surgir como últimos dias também são essas expressões, né? Últimos dias. Os últimos dias é um sinônimo da palavra fim dos tempos, que ela aparece exatamente antes do dia final. Alguém já leu na Bíblia, cara que você já leu, né? A expressão último dia, o último dia. Quem já leu essa expressão, o último dia? O último dia é o dia do juízo, é o dia do acerto de contas. Antes desse dia chegar, existem os últimos dias, que são os tempos escatológicos. Quem vai profetizar sobre os últimos dias vai ser o profeta Joel, vai citar essa profecia. Pedro, em Pentecostes, vai considerar que aquela manifestação do Espírito Santo, profetizada por Joel, já está nos últimos dias. Pedro, questionado pela manifestação de Pentecostes, ele vai citar Joel e vai dizer, porque o Joel disse, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos. Então, para Pedro, os últimos dias estava sendo inaugurado ali em Atos capítulo 2. Então, de lá para cá, nós já estamos vivendo os últimos dias. Só falta o dia final. E ele está perto de chegar. Em breve, Cristo vem. Amém? Então, o objetivo da gente estudar essa lição, ela se baseia em 3 objetivos, tá? Primeiro, as revelações de Deus no livro de Daniel. Daniel, um profeta, encerrando ali o 4º profeta, dos profetas maiores. Então é necessário a gente entender as revelações, tá, de Daniel. Em seguida, após entender as revelações, que algumas são às vezes complexas, por isso é necessário debruçarmos em cima delas. Interpretar as revelações corretamente, não basta só entender, temos que interpretá-la de uma maneira correta, tá? Interpretar a maneira correta vai fazer com que a gente fuja daquelas más compreensões escatológicas que a gente tem aí, surge uma atrás da outra no decorrer dos anos. Ou seja, existe uma forma correta de entender e uma forma correta de se interpretar as revelações, ok? E em seguida, o 3º passo, e um dos mais importantes, para que a gente precisa entender? Segundo, por que precisamos interpretar de uma maneira correta? Para quê? Só para ter conhecimento? Só para dizer que sabemos? Claro que não. É necessário para conscientizarmos da proximidade do fim do mundo e para que a gente tenha uma vida de vigilância e uma vida de oração. Porque todas essas profecias, de Gênesis a Apocalipse, elas são de fato certas, concretas. E o tempo está próximo e vai acontecer. E por conta disso, é necessário que a gente se conscientize numa vida de vigilância e oração, para que a gente não perca a oportunidade, porque o tempo está próximo. Amém? Beleza. Então, pessoal, o livro de Daniel, ele é um livro bastante conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Se você pegar Daniel e colocar do lado de Apocalipse, claro, Daniel a partir da 2ª parte, a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, nós vamos observar que Daniel vai ter umas visões, e essas visões são relacionadas ao tempo do fim. E colocarmos ao lado de Apocalipse, nós vamos observar que tem muita similaridade. Alguém pergunta assim, mas por que tem similaridade? A profecia de Daniel, que aproximadamente 700, vamos botar 500 anos antes de Apocalipse, não é? Isso aqui eu acho interessante, a similaridade, porque o Espírito é o mesmo, bem? O mesmo Espírito que comunicou verdades para Daniel,
vai comunicar verdades para João no Apocalipse. Por isso que não tem como dar errado. Aonde Deus está, aonde o Espírito está, não tem como dar errado. As coisas dão certas. Pode ter 500 anos de diferença, mas o Espírito é o mesmo, então a palavra vai ser a mesma. Então o livro de Daniel, ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. E em Daniel, o Senhor tem uma característica. A característica de Deus em Daniel, ele é conhecedor do futuro. Ele revela o futuro. Isso aqui é importante. Por que muito importante? Conhecer o futuro, nas religiões antigas, isso era algo muito que não era realizado nas religiões antigas, o lance de conhecimento futuro. Futuro é algo de Deus. Ver futuro, olhar para frente, porque quando você fala de futuro, você está dizendo, é um olhar para frente. Por isso que Deus, ele está nos 3 tempos verbais. Ele é, ele era e há de vir. Ou seja, nenhuma outra divindade pagã se enquadra dentro dessa ideia, ok? Então ele é o único que está lá, ele era, ele é. Isso aqui é interessante, pastor Isaías, interessante, porque a gente, quando nós lidamos com o ser humano, ou você fala de alguém que foi, ou alguém que está sendo, mas nunca podemos dizer alguém que será, ou seja, que está nos 3 tempos, ou alguém já foi, ou alguém é, mas Deus não. Deus ele era, Deus ele é, e Deus continua sendo, para todo sempre. Por quê? Porque ele é o sou. Aleluia. Então o Senhor, ele conhece o futuro, e isso não fazia parte da ideologia pagã. Tem um livro chamado O Mito do Eterno Retorno, Mircea Eliade. Esse livro fala exatamente da compreensão que os pagãos tinham de mundo. Era um mundo totalmente cíclico, as coisas se repetem e voltam sempre para o mesmo lugar, ou seja, deve se manter assim, dessa maneira, na ideologia pagã, para que você mantenha os deuses apaziguados, calmos. Então o mundo antigo tinha medo dos deuses voltarem para o caos, para o início. Então eles deveriam repetir as mesmas coisas. Deixa eu dar um exemplo aqui básico. Por exemplo, você pega os mesopotâmicos que tinham também essa ideia. O mesopotâmico havia nascido como um comerciante, um exemplo. Abraão era um comerciante, claro que ele, fazedor de ídolos, seu pai. Ele deveria ser um comerciante a vida inteira. Ele não pode quebrar esse ciclo, porque ele precisa manter a ordem do universo, o cosmos. É por isso que Abraão é o pai da fé, porque Deus vai lá dentro da Mesopotâmia, chama Abraão para fora e diz: olha, Abraão, sai desse mundo cíclico, um mundo que não tem proposta, não tem objetivo, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus está fazendo uma proposta para Abraão: sai desse mundo cíclico e entra num plano que eu já tracei, porque Deus tem um plano. Por que Deus olha para o futuro? Porque Ele tem um plano. Quem não tem plano, fica rodando em círculo, mas quem tem um projeto, quem tem um plano, ele sempre olha para frente. Deus já traçou um plano desde a fundação do mundo, então ele pega Abraão do mundo cíclico e traz exatamente para o seu plano, dizendo: Abraão, tem um plano para você, o plano de trazer o Redentor da humanidade. Ele pega Abraão, sai do mundo cíclico e coloca Abraão dentro de um projeto, de uma linha para frente, dizendo: eu tenho um futuro para você. Então, Abraão está num plano escatológico. Daniel, ele vai receber visões do futuro. A Bíblia é o único livro que responde uma pergunta de toda a humanidade. O homem pergunta 3 coisas: de onde vim, quem sou, para onde vou. E eles ficam tentando achar essa resposta. E a resposta é simples. A Bíblia Sagrada nos diz quem somos, de onde viemos, de onde vimos e para onde vamos. Diga para alguém assim: você tem um propósito, um projeto de Deus para você.
Então, nessa lição, a gente vai abordar um conjunto de profecias que o Senhor revelou para Daniel, tá? E o conteúdo é transcendente à época do profeta, ou seja, Daniel está recebendo revelações que transcendem o seu tempo. Tanto que as revelações são tão complexas para Daniel que ele fica perturbado com a visão. Ele perde sono, perde a fome, né? E ele olha para frente, pois trata do fim da história, e isso aqui é escatologia. Claro que vocês já são conhecedores, a escatologia, ela trabalha exatamente o plano para frente, né? São os anúncios das últimas coisas. Entretanto, a escatologia ela pode ser dividida em duas partes, tá? A escatologia que chamamos de escatologia passada e escatologia futura. Alguém fala assim, poxa, pastor, o senhor não disse que escatologia futura, como é que ela pode ser passada? Porque quando a gente lê a Bíblia, toda a Bíblia ela é escatológica, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é escatológica, ok? Não só o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, toda ela é escatológica. Entretanto, nós temos na Bíblia escatologias, mensagens escatológicas que já ficaram para trás. Essas são escatologias passadas. Por um exemplo, acabei de citar Abraão aqui. Quando Deus chama Abraão e diz assim, sai daí, da sua terra, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Para Abraão, quando ele recebe essa palavra, é uma escatologia futura, ok? Para nós que estamos lendo aqui, agora, ela não deixa de ser escatologia, mas ela acaba sendo uma escatologia passada, já foi. Então, quando nós lemos o livro de Daniel, Daniel trabalha uma escatologia que para Daniel tem algo que vai acontecer no futuro de Daniel. Para nós que estamos lendo aqui, há algumas coisas que Daniel já relatou em seu livro, já aconteceram. Outras ainda irão acontecer. Então, o conteúdo da nossa aula hoje, nós vamos tratar aqui conteúdos escatológicos em Daniel, coisas que já foram e ainda coisas que ainda vão acontecer. Então, nós vamos dividir isso aqui, aquilo que já aconteceu e aquilo que vai acontecer. Ok, pessoal? Beleza? Então, vamos nós. Um dos grandes temas de Daniel, que ele vai trazer no conteúdo do seu livro, vai ser as 70 semanas, tá? As 70 semanas, acompanha comigo no slide ali, Daniel 9:24, tá? As 70 semanas, elas foram determinadas por Deus com as seguintes finalidades, tá? Primeiro, extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos de Deus, ok? Quando você lê sobre as 70 semanas de Daniel, a partir do capítulo de número 9, as 70 semanas, elas são revelações, tá? Exclusivas do plano de Deus. Lembrando, acabei de falar aqui, que Deus tem vou voltar na aula, irmãos. Deus tem plano, amém? Então ele tem um plano futuro, um plano escatológico. As 70 semanas são revelações específicas do que vai acontecer no plano da história, ok? Então as 70 semanas são essas revelações escatológicas, relacionadas com a nação de Israel, que é a nação que Daniel fazia parte, tá? E essas 70 semanas, elas estão divididas em 3 fases. Então nós vamos ver quais são as 3 fases distintas dessas semanas aí de Daniel, ok? Deixa eu passar mais uma aqui. As 70 semanas, elas estão divididas em 3 fases distintas. Primeiro, as 2 primeiras semanas, a primeira em 7 semanas, e a segunda semana de 62 semanas. Esse texto está registrado em Daniel, capítulo 9, verso 25, verso 26, tá? Essas primeiras 2 fases das 70 semanas de Daniel,
as de 7 semanas e as de 62 semanas, elas fazem parte da história, ou seja, elas já estão numa escatologia passada, antiga, elas já aconteceram, tá? Entretanto, falta ainda uma última semana, que ele vai mencionar em Daniel 9, 27, essa ainda está no porvir, então essa é uma escatologia futura, ok? Vamos entender isso aqui de uma maneira simples, tá? Então, a primeira fase das 70 semanas, Daniel 9, 25, o próprio texto, quando nós fazemos uma leitura, o texto vai dizer, em Daniel 9, 25, que durante 7 semanas, e as 7 semanas aqui não são consideradas semanas de dias, mas é uma linguagem profética, então são semanas de anos. Então 7 semanas, 49 dias, mas como é uma profecia, 7 semanas são 49 anos, ok? Daniel 9, 25 vai dizer que durante 7 semanas, esse relógio ele vai dar uma partida da autorização do reino da Pérsia para que os judeus pudessem reconstruir a cidade e o templo de Jerusalém. Então, da saída da ordem, Neemias capítulo 2, verso 1, verso 8, Neemias recebe autorização para voltar para Israel, para Judá, para Jerusalém, e reconstruir o templo e reconstruir os muros, dizendo melhor, ok? Da saída da ordem até a reconstrução do templo, vão levar 7 semanas, ao todo 49 anos, mais ou menos é esse tempo que vai durar toda a obra, toda a construção, ou a reconstrução da cidade. Pegou aí, pessoal? Beleza? Então, da saída de Neemias, da ordem, até a reconstrução da cidade, os muros de Jerusalém, 7 semanas, 49 anos. Depois vai entrar na segunda fase, e a segunda fase vai durar 62 semanas, ao todo 434 anos, ou seja, após a reconstrução do muro e o templo de Jerusalém, a segunda fase do relógio de Daniel vai disparar, e essa vai durar até a chegada do Messias, e vai durar 62 semanas, 434 anos, ok? Então a segunda fase dessas 62 semanas é marcada pelo aparecimento do Messias, o ungido, e também a sua morte. Daniel menciona em 9:26 que o Messias vai chegar nesse período e em seguida ele vai ser morto, ele vai ser retirado. Então, do período entre a construção do templo até a chegada do Messias e a sua morte, mais 434 anos, totalizando com as 7 semanas anteriores, 69 semanas. Então, só faltou, ou só vai faltar, uma semana, ok? Essa uma semana, ela vai ser marcada por outros acontecimentos, e é nessa que nós vamos focar. Isso que eu acabei de falar para vocês aqui, já é uma escatologia que aconteceu, já foi, os muros já foram construídos, a cidade de Jerusalém já foi reerguida, já foi destruída de novo, novamente, não é? O Messias já chegou, já morreu e já ressuscitou, e agora nós só estamos esperando o seu regresso, o seu retorno, que em breve acontecerá. Então, ainda falta uma semana. Essa terceira fase, isso, ainda está aqui ainda, não passei, isso. Essa terceira e última fase, ela será de 7 anos, uma semana, 7 dias, e em profecia, 7 anos, então ainda restam 7 anos, que começará com uma aliança entre Israel e o famoso personagem que vai aparecer na história, chamado de Anticristo, ok? Então essa última semana, ela se refere ao período chamado de Grande Tribulação. Quem já ouviu falar sobre esse período de Grande Tribulação?
não é? Fala, Senhor, uma tribulação, uma grande tribulação, já não basta as tribulações da vida, ainda tem uma grande tribulação, dentro do tempo escatológico, há um período de grande tribulação, mas nós cremos que Cristo chegará antes e nos escapará dessa grande tribulação. Você crê nisso? Amém. Quando nós lemos o profeta Daniel, Daniel menciona que quando esta última semana chegar, um novo personagem vai surgir, que ele chama de o príncipe do povo que há de vir, né? Esse príncipe, ele é dotado de autoridade, e ele vai receber uma espécie de autorização para governar nessa última fase da história, que são a última semana que falta. Essa terceira e última fase, ela vai acontecer exatamente no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, que vai falar sobre a figura do anticristo, que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Essa segunda metade, essa terceira e última fase da parte escatológica do livro de Daniel, a segunda metade, os 3 anos e meio finais, será marcada pelo rompimento entre Israel e o anticristo. Se você ler Daniel, capítulo 9, 27, você vai ver que o príncipe que há de vir vai fazer um acordo com Israel, tá? E na metade da semana, 3 anos e meio, ele vai romper com esse acordo, então vai gerar um período de extrema perseguição, principalmente destinada à nação de Israel, ok? Então essa segunda metade, os 3 anos e meio, será marcada por essa ferocidade desse governo que há de se estabelecer sobre o mundo. E Daniel vai falar exatamente sobre a profecia, sobre esse personagem que a gente entende ser chamado de anticristo, ok? O anticristo, quem é o anticristo? É uma pergunta, né? Quem é o anticristo? Nas escrituras sagradas, o título anticristo, ele vai aparecer na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 22. Quando você lê a primeira epístola de João, João está trabalhando a ideia de heresias que estão surgindo no meio da igreja. Há muitos grupos partidários que estão saindo, há muitos cismas que estão saindo do meio da igreja, grupos que estão interpretando as doutrinas bíblicas de uma maneira errada, para desviar o povo da fé. Então, João, ao tratar dessa questão de falsos mestres, falsos apóstolos, hereges, ele vai mencionar que a igreja está aguardando a chegada de um anticristo. Entretanto, ele diz, já há muitos anticristos têm sido soltos por aí, ou seja, havia uma expectativa na igreja primitiva da chegada de um personagem chamado anticristo. Obviamente que antes dele chegar, o mundo em si já estava sendo preparado com os anticristos. E a palavra anticristo é contrário a, ou melhor, tentando tomar o lugar de. A palavra anticristo é tomar o lugar de Cristo. Então esse personagem que há de surgir na história, ele vai surgir com a tentativa de tomar o lugar de. Quando você lê o profeta Isaías 14, você vai ver que na queda de Satanás, ele tenta fazer isso. Ele diz, subirei às alturas, elevarei o meu trono acima das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a proposta de Satã, desde do início dos tempos. Mas assim como ele caiu lá, ele cairá aqui,
porque o governo de Deus jamais será destruído e durará para sempre. Então a proposta desse personagem, possivelmente política, surgirá no meio político, vamos ver daqui a pouquinho. Ele tenta tomar o lugar de Cristo, ok? Então, quando você vê esses movimentos, falsos mestres, falsos apóstolos, ideologias anticristãs, tudo isso está embutido com o espírito do anticristo, para quê? Para preparar o caminho para a chegada do anticristo final. É uma paródia é uma imitação. Assim como Gálatas capítulo 4, Paulo diz que o Senhor preparou os tempos para a chegada do Filho de Deus, ou seja, o mundo foi preparado para a chegada do Messias, ok? O mundo, Jesus não poderia ter vindo em qualquer momento da história, ok? Poderia ter vindo nesse momento, de hoje, mas o tempo certo para ele vir, era o tempo que ele chegou, que ele veio, porque o mundo estava pronto para ele, o mundo foi preparado para ele chegar. Agora, da mesma maneira, o mundo está sendo montado, preparado para a chegada do anticristo. Por isso a proliferação de seitas, heresias, ideologia anticristãs, tudo fazendo para que o mundo esteja um palco, um cenário montado para a chegada desse ser. Então ele não vai chegar assim de uma hora para outra, não. O mundo vai estar sendo preparado, o mundo vai estar familiarizado para a chegada desse personagem, ok? O mundo já vai estar acostumado. Você já percebeu que a humanidade, ela está acostumada com coisas que para nós no tempo antigo era loucura? Quando você ouvia determinados assuntos, você ficava assim, da onde esse sujeito tirou isso? Da onde isso? Como surgiu isso? A gente ficava chocado com algumas coisas. A humanidade hoje já não se choca mais com algumas informações ideológicas que surgem por aí. Elas tendem como normais, não afeta mais, nem seu senso moral é mais atingido. Por quê? Porque o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. Pegou? Mas diz para alguém assim, Deus vai te livrar desse mundo aí, vai te livrar. Diga, Ele já te livrou quando te salvou. Você crê? Aleluia. Então Daniel vai chamar esse personagem de alguns nomes que eu vou citar aqui, de uma maneira bem simples aqui. Quem é o anticristo em Daniel? Ele é o chifre pequeno dos animais que surgem em Daniel, são 4 animais. O leão, representando a Babilônia, os persas, representado pelo urso, o leopardo, representando o Império Grego de Alexandre, e a besta fera, representada pelos romanos, que tem 10 chifres, e tem um pequeno chifre ali que fala atrocidades contra Deus. Esse pequeno chifre que surge dentre os 10, esse é o anticristo em Daniel. Então ele é o pequeno chifre lá em Daniel. Ele também é chamado de rei feroz de cara, ou seja, ele não tem democracia no reino do anticristo, ok? Ele é um rei feroz de cara. Ele também é chamado de o príncipe que há de vir, ou seja, foi dada a ele uma autoridade real, tá? Ele é um príncipe que há de vir. Ele também é chamado de o assolador em Daniel 9, 27, só coisa boa, só coisa bacana, né? Ele é o assolador que há de vir. Ele também é chamado de o homem vil, ok? Ele é indigno, ele é um ser deplorável. Ele também é chamado de rei obstinado, ou seja, ele é rebelde, ele é rebelião, ele é um representante do dragão. Quando você lê Apocalipse capítulo 13, você vê que há uma trindade satânica ali, é o dragão na figura de Satã,
o anticristo e o falso profeta que vão surgir ali nesse período. É uma trindade satânica, é uma trindade avessa, né? Assim como Deus derramou o poder sobre Jesus, né, e enviou o profeta João Batista para testificar acerca de Cristo, assim também ele vai fazer, né? O dragão dá o seu poder exatamente para o anticristo, e vem um falso profeta na figura de João Batista, claro, numa paródia, para anunciar a chegada dele. Então ele quer imitar a Cristo o tempo inteiro, mas é uma imitação barata que não terá muito tempo de força nem poder. Ok? Então, nós já percebemos que esse personagem é um personagem profetizado na história. Daniel falou sobre ele, João falou sobre ele, Paulo vai falar sobre ele em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Então, ele não é um sistema político, embora algumas interpretações escatológicas dizem que o anticristo possa ser uma instituição política. Acredito que os textos que nós lemos dão traz uma ideia de humanidade nesse ser. Ele é um homem que há de chegar e aparentemente vai ter uma banca, uma pompa. É mais do que um sistema político, ele é um ser pessoal. E ele tem um reinado, tá? E o reinado do anticristo, ele vai se dar exatamente nessa última semana que falta. Você anotou aí? Falta uma semana. 69 já ficaram na escatologia passada. Agora falta uma semana que está na escatologia. Vocês são inteligentes, já pegaram, né? O reinado do anticristo vai se dar exatamente nessa última semana de 7 anos. E será antes do governo de Jesus. Há um governo de Cristo para vir sobre a terra. Antes desse governo, é necessário, no plano escatológico, o governo do anticristo, que é uma continuidade do Império Romano. Deixa eu parar aqui para você entender isso aqui. O texto que nós lemos de Daniel, capítulo 7, que o pastor Isaías leu aqui, logo no início da nossa aula, Daniel tem uma visão escatológica do futuro. Ali ele vê 4 animais. Acabei de citar aqui para você de uma forma bem simples. O leão, com asas, que é derrotado pelo urso, feroz, que em seguida é derrotado pelo leopardo, e por fim, uma besta fera derrota o leopardo e começa a pisar forte sobre a terra. Na visão de Daniel, ele tem 10 chifres e tem dentes de ferro. Isso demonstra a ferocidade desse governo. Então aqui nós temos os 4 maiores governos do planeta, os 4 maiores impérios que passaram pelo mundo: Babilônia, a mãe, os persas, os gregos e os romanos. Os romanos foi o último grande império a dominar todo o planeta, ok? Quando você lê Apocalipse de número 13, Apocalipse 13, verso 1 e verso 2, vou pedir para botar, tem como botar no slide ali, só para eu ler Apocalipse 13, 1, 2, que ali demonstra o governo do anticristo, de uma maneira bem... Apocalipse capítulo 13, isso, versículo 1 e 2. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Semelhante ao quê? Isso. E os seus pés eram como de? E a sua boca como de? E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. O capítulo 13, obrigado. O capítulo 13 de Apocalipse fala sobre a chegada do anticristo. Esse ser
o pequeno chifre, o homem vil, o homem pecador, está aqui. Percebe que ele é mencionado com os mesmos animais que Daniel vê no capítulo 7. Só que no capítulo 7 de Daniel, eles estão separados. O leão é leão, o urso é urso, né? O leopardo é leopardo e a besta fera é a besta fera. Aqui no capítulo 13 de Apocalipse, há uma junção. Para mencionar o anticristo, eles fazem uma junção, eles misturam. É um pouco do leão, um pouco do leopardo e também um pouco do urso, que forma um animal meio sinistro, vamos dizer assim, né? O que significa isso? Significa que o governo do anticristo vai ser o mais violento de todas as eras. Se vocês, estudando um pouquinho da história, Babilônia foi violenta? Só a Babilônia foi violenta? Sim ou não? Beleza. E os persas? E os gregos? Pô, Alexandre o Grande, camarada ferocíssimo, ok? E os romanos foram ferozes? Agora, quando a visão de Apocalipse menciona o governo de anticristo, por que ele vai ser o pior de todos? Porque é uma junção. É um pouquinho de Babilônia, um pouquinho dos persas, um pouquinho dos romanos, forma o governo do anticristo. Por isso que os dias da grande tribulação, os profetas dizem, nunca houve um dia semelhante ao dia da grande tribulação. São tempos dolorosos e tempos difíceis. Então, uma junção aqui dos impérios, em um único governo. E isso está para acontecer na última semana. Última semana. Esse governo, ele é apresentado em Daniel através dos 10 dedos, né? Se eu não me engano, a aula anterior foi mencionado a estátua de Daniel, não é isso? Eu coloquei ali essa imagem, eu gosto dessa imagem, né? É a melhor imagem que eu achei para poder exemplificar o sonho de Nabucodonosor, desses governos que estão aqui, né? Essa estátua aqui, do sonho de Daniel, de Nabucodonosor, ela é a mesma visão do capítulo 7 de Daniel. Em Daniel você vê 4 animais, não é isso? Que tem, o último animal tem 10 chifres. Aqui é a mesma visão, só que em imagens diferentes. Aqui a estátua tem 5 partes, né? Uma cabeça de ouro, um peito e braços de prata, não é? O ventre de bronze, as pernas de ferro, e os pés da estátua são de ferro misturado com barro. A visão é exatamente a mesma, ok? A cabeça é Babilônia, os peitos e os braços são os medos e persas, o ventre, os gregos, as pernas de ferro, os romanos, mesma coisa. Só que a quarta besta, lá do livro de Daniel, aquele animal feroz, quantos chifres ele tinha? 10. Quantos pés tem a estátua? Não, pés, desculpa gente, pés tem 2, né? Quantos dedos tem os pés? 10. Ou seja, é a mesma visão, só que com símbolos diferentes. Assim como um pequeno chifre surgiu entre os 10, que é o governo do anticristo, Daniel está dizendo que haverá um último governo a chegar sobre a terra. E esse último governo vai se manifestar no governo dos pés. Vamos lá, escatologia passada. Babilônia já foi a cabeça, já foi? Beleza? Os persas já ficaram para trás? Então, e o ventre já ficou para trás? As pernas dos romanos também já ficaram para trás? Então falta que governo? Os pés. Então nós agora, nesse exato momento, nós estamos vivenciando o governo
dos pés da estátua. Nós estamos inseridos aqui. E é nesse momento da história que nós estamos aguardando a chegada de Cristo, obviamente, mas é nesse período da história que o anticristo vai se manifestar. É aqui, no governo dos pés. Isso aqui é muito interessante. Eu não sei se a imagem tá boa ali. Eu coloquei esse mapazinho aqui, para a gente entender a visão de Daniel. Então vamos lá. Vocês perceberam que os pés da estátua, eles têm uma mistura de ferro com barro. Então, há alguns resquícios nos pés do governo romano. Porque se as pernas são de ferro, e tem ferro nos dedos, nos pés, então há alguma coisa que restou de Roma. Ok? Mas ao mesmo tempo, há um elemento novo, que é o barro. Interessante que barro e ferro não dá liga, não se misturam. Ou seja, ao mesmo tempo que o governo dos pés há um elemento de dureza, de força, ao mesmo tempo há uma fragilidade. Barro é fraco, é mole. Ferro, duro, né, com firmeza. Então esse governo dos pés é um governo que ao mesmo tempo que ele é forte, ele é frágil. Quando é que isso começa a acontecer? A partir do ano 476, já da nossa era, o Império Romano, que são as pernas de ferro, ele vai ruir, vai ceder. 476 depois de Cristo, com as guerras políticas romanas, as brigas internas, Roma vai enfraquecer, e tem uns povos que ficam ali em volta, que é o chamado de bárbaros. Os bárbaros ficam só de fora observando a guerra política de Roma, e eles começam a invadir os territórios de Roma, e vão tomando um pedacinho por pedacinho. A gente estudava isso aqui na escola, você lembra? Que o professor de história falava, a gente ficava assim, meu Deus, que coisa é isso? Que aula é essa, né? O professor falava sobre esses povos aqui, os povos bárbaros. Quantos povos tem ali, pessoal? São 10. Os vândalos, os visigodos, suevos, os francos, os burgúndios, os ostrogodos, alamanos, os bretões, os anglo-saxões. Esses povos aqui, que são 10, ok? Aqui nessa área concentrada aqui, eles invadiram o Império Romano e foram fragmentando ele em 10 partes. Então olha só, você acha que isso aqui é coincidência? Diga para o seu irmão assim, na Bíblia não tem coincidência. Diga, a Bíblia tem profecia. Dez partes. A partir desse momento, começamos a viver o governo dos pés. Vai ser aqui desses povos que vão surgir as nações. França, as nações europeias. França, Alemanha, Portugal, Inglaterra, tudo aqui. Então a gente entende que vai ser desse governo aqui, no meio da Europa principalmente, que possivelmente vai surgir o pequeno chifre. Não é à toa que nós temos a Organização das Nações Unidas, que são quantos mesmos? Quantas nações? 10. Você acha que isso é à toa? Não é? Ou seja, é daqui, é desse meio, que vai surgir o governo que vai reger a terra. Por uma semana. Só que quando eu olho, volta para mim a estátua de Daniel, eu acho isso aqui muito bonito, pastor. Volta para mim um slide anterior, por gentileza. Na visão de Daniel, do Nabucodonosor, a visão não termina. Porque vem uma pedra, percebe que a pedra, ela não tem nada a ver com a terra. A pedra vem da onde? Do céu. E o texto diz, sem auxílio de mãos. Ou seja, não vai haver interferência humana. Aleluia. O governo que está para chegar
não vai ter participação humana. Ele é externo, ele é perfeito, ele vem direto do céu. É a pedra que vem do céu e bate aonde? Na cabeça? Bate no peito? No ventre? Nas pernas? Ela bate aonde? Nos pés. Ei, calabachuriana aramaia. Aleluia! 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 Ela bate nos pés da estátua, porque é nesse momento que a pedra vai chegar, e a pedra é o Filho do Homem, que Daniel viu, e eis que viu o Filho do Homem vindo com grande poder e grande autoridade, e o domínio e os reinos foram dados para ele para sempre. Aleluia! 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 A pedra é o governo de Cristo. Ele vai deixar o anticristo dominar uma semana simplesmente. E ele vai pensar que está por cima de tudo. Só que acima dele tem um governo, meu irmão. Esse governo, ele não terá fim. Esse governo é o governo de Cristo. Eu fico feliz porque quando eu olho para isso aqui eu tenho esperança. Porque essa estátua aqui, ela significa o governo dos homens. Você sabe qual é a marca desses governos aqui? Tanto Babilônia, como os gregos, os persas, os romanos, embora fossem impérios diferentes, eles têm algo em comum. Ali tem violência, ali tem idolatria, e ali tem prostituição. É a marca do governo dos homens. Quando Deus disse para Adão: Adão, domine a terra, domine sobre os peixes do mar, as aves do céu. Deus, quando fez a terra, Ele deu o domínio para o homem. É por isso que Deus não interfere em algumas coisas na terra. Quando Ele quer interferir, sim, Ele interfere na história. Porque tem coisas que Ele deu para o homem fazer. O governo é um desses. A partir da queda do homem, o governo dos homens, ele é marcado pelo pecado. E por melhor que a gente tente organizar uma sociedade, e existe meio de organizar a sociedade bem, mas ela nunca atingirá a perfeição máxima. Por quê, pastor? Simples. Pecado. Então os governos dos homens corruptos, eles são marcados pela violência, idolatria e prostituição. Mas tem um reino para chegar. Nesse reino vai entrar em choque com o reino da estátua. E aqui, eu acho isso aqui interessante, porque a mensagem do reino está aqui. João Batista chega anunciando: eis que o reino de Deus é chegado. Olha que coisa interessante. Ele é chegado. Para você gravar, eu queria que você repetisse isso para alguém. Olha só, ele já chegou e vai chegar. Diga de novo: o reino já chegou e vai chegar. Isso. É o reino escatológico, é o já e o ainda não. Ele já chegou porque nós já estamos inseridos nele. É o poder do reino. A palavra basileia no grego, Novo Testamento, basileia significa um reino, poder de um reino, ou um reino literal. Você vê o trono, você vê o rei, né? E a segunda parte é o poder do reino. Você não vê o rei, você não vê o trono, mas você está inserido e sofre a influência do governo. Então o reino de Deus que estamos vivendo agora, embora a gente não esteja vendo o trono, ninguém está vendo Jesus, mas já estamos inseridos dentro do reino. O poder desse reino influencia você, tua casa, tua família. Nós não andamos mais segundo o curso desse mundo, mas andamos segundo aquilo que a palavra nos ensina. Se estamos inseridos num reino que ainda não vemos,
Porque a fé é isso aqui, a fé é crer primeiro e ver depois. Por que o mundo ele vai de mal a pior? Porque ele quer ver tudo. A gente não precisa ver, só crer. Primeiro crer, depois ver. Estamos inseridos em um reino que o veremos no futuro. Pegou aí? Olha que coisa interessante. Eu só posso participar do reino que há de vir se eu já estou inserido nele agora. Isso aqui é interessante, porque quando a pedra vier e é o reino de Cristo, se eu só faço parte do governo dos homens, quando a estátua for fragmentada, destruída, eu também serei destruído juntamente com o governo dos homens. Mas se eu já faço parte do reino que há de vir, quando ele chegar, eu e você já estamos inseridos nele e permaneceremos para sempre. Então a palavra de Deus para nós nessa manhã é: já estamos inseridos no reino de Deus e estamos aguardando ele chegar. Aleluia. E esse reino se dará aqui, no reino milenial. Daniel compara o reino de Cristo, um reino milenial, a uma pedra que não cortada por mãos humanas, ou seja, que não terá ajuda de qualquer criatura, ok? O reino do anticristo, ele vai ser marcado exatamente para poder, com uma última batalha. Apocalipse 19, eu acho interessante, 2 Tessalonicenses 2,8, que a palavra diz que ele vai ser, com o assopro da sua boca, ele vai ser destruído pelo aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, toda a pompa dele não vai ser suficiente. Ele vai ser destruído com um assopro da... Cristo não vai pegar nem espada para lutar com ele. Só com um hálito, já foi. Esse é o fim dos tempos. A grande tribulação, já falei para vocês, nessa última semana, dia de difícil, dia de dor, dias de desespero, mas dias em que Cristo também há de trazer juízo sobre a terra, estabelecer o seu reino também aqui. E por final, embora o mundo tenha dor, choro, lamento, Babilônia matou muita gente, os persas mataram, os romanos mataram, os gregos mataram, muito inocente, muita gente de Deus foi morta e ainda é, por conta da mensagem do Evangelho, em alguns lugares. Alguém que está de fora disse assim: mataram eles, morreram, perderam a fé, lutaram em vão. No mundo, a morte é o fim, acabou. Tem um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. Isso é uma mentira. Uma mentira. A esperança do mundo pode ter morrer. A nossa, Paulo diz em 1 Coríntios 13, no último verso, que no final de tudo, na eternidade, vai restar a fé, a esperança e o amor. Ou seja, a esperança é eterna, ela não termina, ela não tem fim. Tem sempre esperança para você, para sua casa, para sua família. Todo dia que você levanta, a esperança renova. E alguém diz: é a morte, terminou, é o fim. E aí tem uma promessa em Daniel, que é a promessa da ressurreição e a vida eterna, e a morte eterna. A ressurreição. Deus tem o poder de ressuscitar. E hoje é manhã de ressurreição. João 5, 26 e 28 diz isso aqui de uma forma muito brilhante. Jesus diz que no final dos tempos, ele chegará na sepultura e chamará pelo nome os mortos, e eles ouvirão a sua voz e se levantarão.
A palavra que no grego ressurreição de vida é zoe, ok? Zoe é até o nome, né? Que as meninas hoje recebem, zoe. Zoe é vida. Existem duas palavras no grego para vida no Novo Testamento. A primeira é zoe e a segunda é psique. Psique, da raiz psicologia, vem vida da alma, é uma vida dependente. Zoe é uma vida sobrenatural, ok? Vida sobrenatural. Ele é uma fonte de vida, uma vida inesgotável. Quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, ele não diz psique, ele diz zoe, ou seja, a vida de Deus e a vida de Cristo é uma vida sobrenatural, é um gerador. Pensa num gerador de vida, uma fonte. Pensa numa pedra, pensa numa nascente de água. Por mais que você coloque uma pedra ali em cima, vai sempre sair água. A água vai tentar arrumar um caminho para sair, porque é uma fonte. E a fonte é inesgotável. Então Jesus é a fonte da vida. Isso torna o sacrifício de Jesus ainda mais poderoso. Como que a morte rouba a vida de quem tem a fonte da vida? Me responda esse nó teológico aí. Como que a morte tira a vida de quem tem a fonte da vida? É como que se a morte chegasse em Jesus e fizesse assim, eu vou roubar a vida dele. Ele produz mais. Aí a morte chega para roubar a vida dele. Aí ele produz mais. Isso torna o sacrifício dele na cruz ainda mais precioso. E é por isso que ele fala para os discípulos assim, olha, ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de tirar a minha vida. Já que ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo a dou, aleluia, e tenho o poder de tomá-la de volta, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é a fonte da vida, ele é o zoe de Deus. Ele tem uma vida transbordante, ele tem uma vida sobrenatural, ele tem uma vida inesgotável, e quando ele chega diante da morte, a morte para ele é como se fosse um sono. É por isso que ele chega para a menina e diz, levanta. Ele chega 4 dias para Lázaro e diz, levanta, sai daí, porque a morte é um sono para ele. Não importa se os romanos mataram, se os babilônicos mataram, se os persas mataram, se os gregos mataram, não importa quantos foram jogados nas arenas, não importa quantos leões comeram os cristãos, não importa quantos cristãos foram crucificados, naquele grande dia, a morte será aniquilada, porque é aquele que é a fonte da vida, chegará nos sepulcros e dirá, vem, vem José, vem Daniel, vem Isaac, vem Abraão, vem Jacó, vem João, vem, porque a morte não tem poder. Aleluia! Nos coloquemos de pé, irmãos. Diga para alguém assim, não importa se nós vamos um dia morrer. Diga para alguém, não importa. Diga, nós vamos sair de lá. Diga, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ressuscitará a gente também no último dia. Que Deus vos abençoe e aplaude ao Senhor Jesus.